Nos últimos dias da janela partidária, o PSB filiou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, apontado como possível candidato à presidência em outubro. Em Minas, o partido também espera ser protagonista da disputa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, possivelmente disputando o governo. Quais os planos e desafios do Partido Socialista Brasileiro para enfrentar as urnas em 2018? Conversa conosco o deputado estadual Roberto Andrade. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Mundo Político conosco. Eu que agradeço o convite. Deputado, vamos começar falando então sobre esse cenário geral sobre as eleições de 2018. Em 2014, a gente teve o protagonismo de Eduardo Campos, até um determinado momento, e depois a presença de Marina Silva. E também, aqui em Minas Gerais, o partido teve candidato próprio ao governo, que foi o Tarcísio Delgado. Quais são os objetivos e as prioridades do PSB nessas eleições agora de 2018? Bom, nós temos um candidato hoje com reais condições de vitória, que é o ex-prefeito Márcio Lacerda, né? Que desde que deixou a prefeitura, ele tem uma pré-candidatura colocada, né? Trabalhando muito, já visitou quase 200 cidades em Minas Gerais, levando suas propostas, conhecendo os problemas de cada região. E, então é uma candidatura realmente de viabilidade eleitoral. A nível federal, nós tivemos agora a candidatura do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que no primeiro momento é dito como candidato à presidência da República, mas isso não é ainda uma definição do partido. A informação que eu tenho de Brasília é que ele havia condicionado a vinda dele para o PSB a sua candidatura a presidente da República, mas o partido não deu a ele essa garantia, mas mesmo assim ele escolheu o PSB para se filiar. E aí foi uma grande aquisição para o partido. E ter um candidato no plano nacional, ainda mais com a expressão do ex-ministro Joaquim Barbosa, altera de alguma forma as negociações e as composições aqui nas disputas em Minas Gerais? Altera, né? Minas Gerais, a gente tinha uma conversa muito avançada com o PDT, que também tem um candidato forte a presidente da República, que é o Ciro Gomes, né? Então já estava uma conversa muito adiantada na questão da coligação na eleição majoritária, do apoio ao Márcio Lacerda. Nós tínhamos uma conversa adiantada na coligação nas chapas de deputado estadual e federal com o PDT e outros partidos pequenos. Agora você tem dois candidatos a presidente da República, né? O PDT tendo um candidato, o PSB tendo outro. Essa conversa vai ter que ser retomada e ver como vamos caminhar isso. Isso confirmando naturalmente a candidatura de Joaquim Barbosa. Do Ciro Gomes hoje é uma candidatura colocada há mais tempo, que eu acho que dificilmente o PDT vai abrir mão da sua candidatura. Então o cenário aqui em Minas ainda leva um tempo para se definir. Essas coisas são muito voláteis, né? Cada dia tem uma novidade na política e aí a gente vai ter essa definição, vai ser como sempre foi nos últimos minutos aí do segundo tempo aí dos prazos. Deputado, e a oposição, ela estava meio que dividida nesse cenário pré-eleitoral, e isso parece que mudou um pouco com a entrada do ex-governador e atual senador Antônio Anastasia. Isso também, como é que é a percepção do senhor sobre a entrada de Anastasia, então, e também da possibilidade, inclusive, de alguma pré-candidatura que já está colocada acabar sendo atraída para esse campo político? O PSDB, o PP, o PTB e outros aí que eu não... estavam, o DEM, né, com a candidatura do Rodrigo Pacheco, né, que é um grande nome também da política mineira, foi uma grande novidade, uma boa novidade entre os novos nomes da política de Minas Gerais, mas ela criou uma dissidência dentro desse grupo, né, de oposição. E essas pessoas que não estavam confortáveis lá, não com a candidatura do Rodrigo Pacheco em si, mas por outros fatores, houve as conversas começaram a ficar adiantadas com o pré-candidato Márcio Lacerda. E estava caminhando muito bem, pessoas importantes na política de Minas, como o ex-governador Roberto Pinto Coelho, o secretário
de governo, ex-secretário Danilo de Castro e outros grandes nomes aí desse grupo estavam já com conversas adiantadas com o Márcio Lacerda. Com a definição do Anastasia a participar da disputa, esse grupo recuou porque o Anastasia, com seu nome, conseguiu unir essas pessoas. O Rodrigo Pacheco ainda não momento algum fala que vai deixar de ser candidato. Ele tem dito isso, né, constantemente, continua candidato pelo DEM. O Anastasia veio numa situação da sua candidatura. Ele gravou recentemente um vídeo, né, dizendo que pelos apelos que recebeu, né, que recebeu romarias de prefeitos, vereadores, liderança de toda Minas Gerais, ele se candidataria. Então o quadro é esse hoje. Nós temos a candidatura do Pimentel, que eu acredito que pode ser que ele fique numa situação desconfortável, né, do ponto de vista eleitoral, que ele possa vir a desistir. A gente tem que ver como vai caminhar o governo até as eleições. Nós temos o PMDB, que se fala em uma candidatura própria, mas o candidato que o PMDB falava era o Josué Alencar, que foi para o PR. Nós temos o Rodrigo Pacheco, que continua afirmando que é candidato, mas uma opinião minha particular, eu acredito que ele vai acabar o grupo dele migrando para a candidatura do Anastasia. Ele provavelmente vai disputar um cargo aí de vice-governador ou de senador. Tem o Diniz Pinheiro também, deputado? Tem o Diniz Pinheiro também, que estava com a conversa muito adiantada com o Márcio Lacerda. Esse eu acho que hoje não fala muito mais da sua candidatura a governador, mas vai ser um protagonista nesse quadro político, e tem do Márcio Lacerda e do Anastasia. Mas eu costumo dizer que o único candidato hoje firme, né, que está em plena campanha, pré-campanha, visitando cidades e que não arreda o pé da sua candidatura, é o Márcio Lacerda. O resto ainda estão em articulações, em conversas de bastidores, de liderança, mas o Márcio Lacerda realmente é uma candidatura colocada, né, uma pré-candidatura, e hoje mesmo ele está visitando, acho que o sul de Minas, né, ele não momento algum ele parou de rodar aí todo o estado aí, levando, né, suas ideias. Agora, dentro desse novo arranjo, já com a Anastasia na disputa, Márcio Lacerda acaba não perdendo um pouco de espaço, um pouco de apoio desses outros campos políticos que talvez naturalmente fossem caminhar junto com ele? Bom, isso aí realmente são pessoas. Ele perdeu sem apoio político, mas ele também pode ter um discurso, né? A gente fala muito isso, e especialistas em políticos, né, em política, dizem que ele pode ser também essa terceira via que a população quer, né? Em uma disputa polarizada, por ela exemplo. não quer o PT, né? Ela não quer o PSDB, então quem tem um nome aí, que tem um bom nome, bom gestor, um nome limpo, aí o Márcio Lacerda pode se aproveitar também, né? O eleitor pode aproveitar também. Não, nós não queremos, porque se fala hoje muito em renovação, né? Então vamos para essa terceira via. Então ele pode, essa perda desse apoio, né, importante que ele teve, pode ser compensado em ser essa terceira via. E isso já deu certo em outras eleições e pode acontecer de novo. A gente não desistiu da candidatura do Márcio Lacerda e acredita que ele está na disputa. Agora, por outro lado, diante dessa nova configuração também, existe a possibilidade, e isso é discutido internamente, que o Márcio Lacerda possa caminhar junto com a Anastasia já no primeiro turno? Apoiando a Anastasia na disputa? O Márcio Lacerda não tem um perfil de disputar o Senado, né, de ser senador, vice-governador, muito menos. Então, eu acho que dificilmente ele abriria mão da candidatura de governador pelo seu próprio perfil. Ele não tem o perfil assim, de um senador, entendeu? Ele é mais gestor, administrador. Ao contrário do senador Anastasia, que encaixou como uma luva no Senado. Ele é um dos grandes senadores hoje, né? Todo grande tema hoje que acontece no Senado Federal passa pelas mãos dele. Ele recebe
todas as pessoas envolvidas naquele projeto. Realmente ele incorporou a figura do senador, como há muito tempo você não via um senador que realmente exercesse a função na plenitude de um verdadeiro senador como o ex-governador Anastasia. Deputado, tivemos também agora, bem recentemente, a entrada nesse tabuleiro político, nesse tabuleiro eleitoral de Minas Gerais, da ex-presidente Dilma Rousseff, que muito se fala da candidatura dela até para o Senado Federal. Isso também mexe de alguma forma com os desafios e com as análises que o PSB faz para as eleições? A gente ouvia muito isso, né, que a Dilma viria para Minas, seria candidata a governadora, senadora, mas eu nunca acreditei nisso, né? Só acreditei no dia que a Dilma está chegando aí e vai transferir o seu título. Que impactos que tem para o PSB? O PSB nenhum, acho que, bom, um impacto na eleição, né? Porque ela, como candidata a senadora, né, na chapa com o Pimentel, primeiro é um problema, né? Porque você tem 4 vagas, governador, vice e 2 vagas de senador. Se o governador Pimentel, né, manter sua candidatura, governador, e a outra vaga do Senado, ele só sobra 2 vagas para ele abrir o seu leque de alianças, né, que seria a vaga de vice-governador e a outra vaga de senador. Então, diminuiria o leque de alianças com outros partidos, né? Eleitoralmente, eu sinceramente, a ex-presidente Dilma estar em uma chapa majoritária colada no candidato a governador, ela como candidata a deputada federal, eu acredito que ela teria uma eleição muito tranquila e faria a candidatura a deputada federal. Realmente ela não precisa ser colada no candidato a governador e senador, mas ela como candidata a senadora, a campanha dela seria colada no governador Pimentel e de quem estivesse junto nessa chapa. Sinceramente, eu não sei se isso atrapalha ou ajuda. Eu acho hoje que poderia até atrapalhar mais a chapa do governador Pimentel. Deputado, numa análise mais geral, o que pode ser mais difícil nessas eleições? As incertezas quanto ao comportamento da população, o desgaste da atividade política frente à opinião pública, o descrédito institucional, enfim, na sua avaliação, que panorama que os senhores enfrentarão nessa busca pelo voto do eleitorado? Bom, o eleitor hoje realmente não quer saber de política, de político, e com razão, né? Você tem hoje sérios problemas na saúde, na educação, na segurança, nós temos uma condição nos estradas muito ruim. E como é que você pensa um eleitor que precisa fazer uma cirurgia e fica na fila às vezes 1, 2 anos, precisa de um exame que vai definir, né, se ele tem algum tipo de doença ou não, a gravidade, e ele não consegue esse exame. Aí ele liga a televisão e vê o apartamento do Gedel abarrotado, né, com 50 milhões de reais. Ele vê escândalo em todo momento. Aí ele fala assim, eu estou aqui correndo o risco da minha vida e o dinheiro que era para estar custeando a saúde está lá com esses políticos. Qual é a reação dele? Realmente é de repulsa à classe política. O que eu acho é que a reação do eleitor é que não está sendo racional. Quando ele fala assim, não vota em ninguém, vamos votar em branco. Porque aí ele está se omitindo de escolher aquele que realmente pode mudar esse quadro. Então, o desafio do político, dos deputados, candidatos a governador e todos os cargos, é mostrar que ele vai fazer diferente, né? Ele tem condição de fazer diferente. Como é que ele vai mostrar? É o seu passado, a sua história, as suas propostas, isso aí. O eleitor tem que também ser mais consciente na hora de votar, estudar melhor o seu candidato, o que ele fez, o seu passado, como ele se comportou, né, nos mandatos que ocupou, ou aqueles que estão entrando também como novo, né? Nessa última eleição entrou muita gente nova aí, que é mais antigo do que o rascunho da Bíblia. Então, realmente não é o novo, né, o candidato novo, jovem, que vai fazer diferença. Então, o eleitor ele não pode se omitir, vai não vota em ninguém. Ele tem que votar sim, mas tem que saber votar mais com a razão e menos com a emoção. E nesses contextos de muita turbulência política, como a gente viveu nos últimos anos, deputado, sempre volta
à pauta o tema da reforma política. A gente teve aí algumas mudanças recentemente no sentido de menos recursos, né, financiamento empresarial. Como é que o senhor espera que vai ser a campanha? Sem esse financiamento, com limitação de recursos, com pouco tempo para exposição de ideias, vai ser uma campanha mais difícil nesse sentido? Essa questão de reforma política não existiu, né? Na verdade, foi um rearranjo. Coisas importantes como o fim das coligações, né? A questão de financiamento de campanha, essas coisas foram discutidas superficialmente. Cada deputado, cada senador lá votou de acordo com a sua condição melhor, né? Seu interesse próprio. Então, realmente, a gente precisa de uma reforma política. A campanha é difícil. O perfil do eleitor de cada deputado também vai fazer estou falando de eleições de deputados, vai fazer também muita diferença, né? Aqueles deputados que têm uma votação mais concentrada em cidades maiores, talvez vão ter mais dificuldade de estar próximo do eleitor, né? Aqueles que têm uma votação em cidades menores, ele consegue estar mais próximo do eleitor e conversar e apresentar as suas ideias. O senhor acredita que a gente vai ter uma disputa eleitoral? O senhor até comentava há pouco sobre o Partido Novo e outras legendas que têm aparecido aí no espectro. A gente tende a ter uma disputa eleitoral polarizada, como tivemos em 2014, acabando que esses partidos acabem sendo atraídos pelos campos que a gente tem mais tradicionais, digamos assim, ou a gente pode ter uma disputa mais pulverizada, considerando que mais legendas estão se apresentando aí no cenário eleitoral? Deixa eu só fazer uma coisa. Eu não falei do Partido Novo, eu falei de novos, na eleição passada, de prefeito e deputado, aqueles que se apresentaram como os novos e com práticas muito antigas. Mas eu acho que dessa pulverização, ela vai acontecer, né? Com certeza a gente vai ter aí essa campanha do Senado, por exemplo, né, que não tem segundo turno. A conta aí que os especialistas fazem aí da casa, a gente tem os colegas que são melhores aí em fazer conta. Eles acreditam que com essa pulverização você pode ter um senador aí que tenha 20% dos votos, que se consiga uma cadeira no Senado. Das duas ele consiga uma, né? E agora voltando para o cenário estadual, qual o adversário principal do PSB hoje, na sua avaliação? Seria o Pimentel ou o senador Anastasia? O senador Anastasia. Por quê? Com certeza. Porque o Pimentel hoje está sofrendo um desgaste muito grande na administração e ele teve não vou dizer uma briga, mas ele contrariou o último grupo que ele não poderia estar contra, que são os prefeitos. Ele tem uma relação complicada, às vezes, com professoras, com a polícia militar, com qualquer, né, com o ramo do agronegócio, ele consegue contornar. Agora, os prefeitos que estão lá na ponta, né, que estão no seu dia a dia com o eleitor, ele não poderia nunca ter esse embate com os prefeitos. E hoje, até prefeitos que são da base deles, eu tenho vários prefeitos que votaram no governador Pimentel, que hoje não vão mais apoiá-lo. Então, eu acho que o grande problema do governador Pimentel é a relação com os prefeitos que estão lá na ponta. Eu estou falando de prefeitos de cidades pequenas, como Cajuri, de 4 mil habitantes, uma cidade também como Viçosa, de quase 100 mil habitantes, que realmente estão descontentes e muito com o governador. Então, se você não tem um prefeito, pelo menos uma base razoável de prefeito que vai levar o seu nome, né, isso eu acho que vai ser o maior problema que ele vai ter nessas eleições. Ele não poder chegar na cidade e ser recebido, né? É muito ruim o político não ter uma pessoa para receber. Então eu acho que o problema dele maior é essa relação com as prefeituras, que realmente ficou muito ruim. Mas mesmo diante disso, a força do Palácio da Liberdade às vezes não pode prevalecer, mesmo nesse contexto complicado que o governador enfrenta? Ele sempre falava que o partido mais forte era o PL, né? O Partido do Palácio da Liberdade. Pode. O governador Pimentel ele tem mantido nas pesquisas que a gente vê publicado, também que a gente faz internas no partido, entre 20 e poucos por cento. Ele não consegue sair desse percentual, né, de votos.
com isso aí ele pode ir para o segundo turno, talvez se tiver uma pulverização muito grande, mas ele não passa, nunca vi nenhuma pesquisa que ele passa no primeiro turno de 25%. Agora, entrou a Anastasia, a população agora começa a absorver o seu nome, né? Ele vai começar a ser divulgado, a disposição que o senador vai ter para fazer essa campanha, a gente não sabe também como vai ser feita essas campanhas, o prazo é muito curto, né, para você visitar o estado todo. E aí o Márcio Lacerda, né, volto eu falando do Márcio, ele já visitou já 200 cidades, mas vamos ver, né, esse quadro não está muito definido ainda. O PMDB, para onde ele vai, né, o MDB hoje, né, ele vai continuar coligado com o PT, há um racha hoje dentro do PMDB, né, o PMDB hoje tem um grande líder hoje do MDB, que é o nosso presidente aqui, o Adalclever Lopes, né? Como é que ele vai, o grupo que o acompanha, que é fiel a ele, que ele tem uma liderança, vai continuar com o PT ou vai tomar um rumo próprio. Então, muitas emoções virão, né? Muitas emoções. Nós temos ainda você ainda vai ter muita pauta ainda daqui até as eleições. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, estamos às ordens. Nós conversamos, portanto, com o deputado estadual Roberto Andrade, deputado estadual pelo PSB e também membro da executiva estadual do partido, falando então um pouco sobre os objetivos, as prioridades do PSB nessas eleições de 2018, trazendo também um pouco da análise desse momento pré-eleitoral que estamos vivendo, com lideranças surgindo aí no campo político, nesse xadrez eleitoral que está sendo desenhado já neste primeiro momento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.